Catherine Ross nunca foi intoxicada pelo ar quente da primavera como aconteceu naquele dia. Acho que é verdade o que dizem, as coisas parecem muito diferentes quando você finalmente está livre. A mulher pensou sorrindo, enquanto os suaves raios do sol repousavam em suas bochechas, deixando sua pele com uma sensação incomparável de calor e ternura. Após cumprir sua sentença na prisão do condado, Catherine Ross estava incrivelmente feliz em deixar para trás as paredes sombrias e opressivas. É claro que até mesmo os guardas do bloco feminino não podiam chamar essa mulher gentil de criminosa. Eles haviam visto muito durante o tempo em que estiveram na instituição correcional. Eles sabiam que Catherine não merecia sua sentença, mas assumiu a culpa por seu único filho, tentando protegê-lo de um castigo muito mais severo. A verdade é que Brandon Ross tinha uma reputação como uma pessoa desagradável, que poderia facilmente quebrar a lei para alcançar seus objetivos. Tendo aberto uma empresa de fachada, ele a usava para fazer todo tipo de coisa, exceto ganhar dinheiro legalmente, é claro. Uma vida cheia de crimes não poderia levá-lo a nada de bom e, eventualmente, Brandon cruzou a linha, enganando seus investidores e parceiros. O vigarista fugiu, mas logo pediu ajuda à sua mãe com alguns documentos. A senhora Ross nunca se considerou uma especialista em leis tributárias, e, portanto, confiou em seu filho e assinou todos os documentos sem sombra de dúvida. 2 dias depois, funcionários do Serviço de Impostos apareceram no escritório da empresa. Desde que os documentos encontrados durante a busca apontaram para Catherine Ross, a mulher acabou sendo investigada, como era de se esperar. Foi nesse ponto que se descobriu que seu amado filho a havia incriminado para evitar ser perseguido. Até mesmo o júri ficou chocado com o terrível caso e fez o melhor possível para dar à mulher uma sentença branda. O plano de Brandon deu certo perfeitamente. O vigarista astuto sabia que sua mãe dificilmente receberia uma sentença severa e, assim, não precisaria passar muito tempo na prisão. No entanto, alguns poderiam argumentar que 5 anos em uma prisão estadual do condado, especialmente para uma mulher inocente, é na verdade um tempo bastante longo. Felizmente, a idade avançada da mulher e seu bom comportamento permitiram que ela fosse libertada antecipadamente. Dessa forma, a senhora Ross acabou cumprindo apenas metade de sua sentença, mas o tempo passado na prisão deixou uma marca indelével em sua alma. Catherine Ross não podia mais confiar em seu filho, que a tratou de forma tão cruel durante seu tempo na prisão. Brandon só foi visitá-la uma vez e mesmo assim apenas para fazê-la assinar mais documentos. A senhora Ross sabia que seu filho colocou as mãos em sua casa e agora era seu legítimo proprietário. Por um lado, isso até era bom, porque a mulher idosa percebeu que não precisaria mais se preocupar em fazer um testamento. Enquanto a mulher saía da prisão, ela tinha confiança de que em breve estaria de volta em sua própria casa. Pensar nisso fazia Catherine sorrir. Ela se lembrou de que sua vida definitivamente ia mudar para melhor agora. Como a senhora Ross foi libertada um dia antes, ela não ficou chateada por Brandon não ter ido buscá-la. Está tudo bem, eu consigo ir para casa sozinha. Por que incomodar Brandon com essas coisas? Pensou a mulher, inventando várias desculpas para Brandon em sua mente. Ela não permitiu que o pensamento de que seu filho pudesse simplesmente traí-la entrasse em sua mente, mesmo quando os outros prisioneiros tentaram apontar o óbvio, os problemas no comportamento de seu filho se acumulavam, mas ela simplesmente se recusava a ouvi-los. Sendo uma mãe amorosa, ela estava 100% certa de que Brandon era uma boa pessoa e encontrava em seu coração a capacidade de perdoá-lo, especialmente por ser seu único filho. Quando o ônibus parou perto de sua casa, a senhora Ross não pôde deixar de se alegrar com o fato de a viagem ter sido tão rápida. Bem, estou quase em casa, pensou a mulher com um sorriso. A idosa viu a rua dolorosamente familiar e seu coração começou a bater mais rápido no peito. No entanto, quando a senhora Ross se aproximou de sua casa, ela quase imediatamente percebeu que havia novas persianas nas janelas, que estavam fechadas por algum motivo.
Além disso, a porta da frente também era nova, e ela sabia que Brandon dificilmente poderia ter trocado por conta própria. O que está acontecendo aqui? Será que Brandon decidiu reformar a casa? Pensou a mulher. Naquele momento, ela percebeu repentinamente que algo estranho havia acontecido, que algo tinha mudado. Ainda sentindo-se agitada, a senhora Roy se recompôs e bateu suavemente na porta. Não houve resposta de início. Por que meu filho não me deixa entrar na casa? Talvez ele nem esteja aqui, pensou a mulher ansiosamente. Felizmente, cerca de 5 minutos depois, ela ouviu passos arrastados vindo do outro lado da porta e relaxou visivelmente. Mas quando a porta finalmente abriu, a senhora Ross viu um homem de meia idade vestido casualmente parado na frente dela. Olá, senhora. Como posso ajudar? Perguntou o homem educadamente. Catherine Ross ficou tão surpresa que nem encontrou imediatamente palavras para responder. Este costumava ser minha casa, murmurou timidamente. O rosto do homem mostrou genuína surpresa. O que você quer dizer com costumava ser sua casa? Eu comprei esta casa de um único homem há um mês. Posso mostrar todos os documentos se você quiser. Está tudo em ordem, fizemos tudo dentro da lei, disse o homem. Naquele momento, a senhora Ross quase desmaiou. Sua mente ficou tonta e ela teve que se apoiar na parede para não desabar. Assim que recebeu a notícia de que seu filho vendeu sua casa, a senhora Roy sentiu como se sua vida tivesse desmoronado, completamente desmoronado. O que há de errado? Você está doente? Devo chamar uma ambulância? Perguntou ansiosamente o novo proprietário da casa. A senhora Ross apenas balançou a cabeça e acenou com a mão em resposta. Não, obrigada. Não preciso de uma ambulância. Dê-me um segundo para me recompor e ficarei bem, murmurou a idosa. No entanto, ela sabia muito bem que nada estaria bem a partir de agora, já que basicamente estava sem teto. Durante todo esse tempo, ela defendeu Brandon e tentou justificá-lo, mas em vez de esperar sua mãe sair da prisão, o homem vendeu sua casa e simplesmente desapareceu de sua vida. Felizmente, o novo proprietário da casa acabou sendo um homem decente. Ele segurou a mão da idosa e a conduziu para dentro da casa. Você não vai a lugar nenhum nesse estado. Por favor, sente-se. Vou fazer um café para você, disse o homem, tentando parecer o mais gentil possível. Como se descobriu um pouco mais tarde, o novo proprietário da casa era Shane Parker. Segundo Shane, ele estava envolvido no ramo da construção e possuía sua própria empresa, que ele fundou. Como ele cresceu em um orfanato, Shane conhecia o valor do dinheiro muito bem. Por isso, ele se propôs a alcançar a independência financeira e se tornar um membro respeitado da sociedade. O jovem não tinha uma família própria, o que era esperado devido à sua carga de trabalho pesada e todos os tipos de problemas em sua vida, além dos negócios. Após dar uma olhada na casa, a senhora Rose imediatamente notou a ausência do toque feminino, que se manifestava em uma camada de poeira nos batentes das janelas, flores secas e sacos enormes de lixo no corredor. A idosa entendeu que era difícil para o homem ocupado com o trabalho manter a casa em ordem, especialmente porque ele provavelmente nunca teve tempo para limpá-la. Como se estivesse lendo a mente de Catherine, Shane tocou suavemente a mão de Catherine Rose e perguntou: diga-me, senhora, como se sentiria em se tornar uma governanta ou empregada doméstica em minha casa? Posso pagar-lhe e você poderá morar aqui pelo tempo que precisar. A oferta feita pelo novo proprietário da casa pegou a senhora Rose de surpresa. A última coisa que ela esperava ouvir era essa proposta incrivelmente generosa. Se a mulher tivesse outra opção em sua vida, provavelmente teria recusado. Mas como seu único filho a havia deixado praticamente sem teto, ela realmente não tinha escolha a não ser aceitar a oferta um tanto estranha. Gostaria de aceitar sua oferta, mas você não precisa me pagar. Apenas me deixe morar nesta casa, por favor, e eu cuidarei de tudo mais, acrescentou a idosa. O rosto de Shane instantaneamente se iluminou com um doce sorriso. Por alguma razão inexplicável,
O jovem empresário sentiu uma estranha simpatia pela doce senhora idosa, que se encontrava em uma situação tão desfavorável por culpa de seu próprio filho. A partir de então, Chan e a senhora Royce começaram a viver juntos. Como ela não estava em casa durante a maior parte do dia, Catherine Royce ficava por conta própria. Em primeiro lugar, a idosa começou a limpar e deixou a casa literalmente brilhando de limpeza e frescor em um tempo relativamente curto. Depois, a senhora Royce se dedicou inteiramente à cozinha. Ela sempre adorou cozinhar e, portanto, frequentemente assava tortas, pãezinhos e todo tipo de outras iguarias. Agora, quando o homem voltava para a casa do trabalho, sempre havia um delicioso jantar esperando por ele, além da agradável companhia da doce senhora idosa, que estava sempre pronta para ouvi-lo e ajudar com conselhos. Enquanto isso, Chan não pôde deixar de pensar que realmente adoraria tê-la como mãe. Claro, se ele não tivesse crescido em um orfanato, as coisas poderiam ter sido diferentes, mas como ele não podia mudar seu passado, o homem tentava não pensar nisso. Também era interessante que a senhora Roy sentisse tanta simpatia por Chan quanto ele por ela. A idosa estava acostumada ao fato de que seu filho sempre lhe causava problemas, então passar tempo com o maduro e sensato Chan era uma experiência muito bem-vinda e revigorante. Além disso, Brandon parecia ter desaparecido do mapa depois de vender a casa, nem se deu ao trabalho de visitar sua mãe uma vez sequer ou, pelo menos, saber se ela estava bem. O tempo passou e os protagonistas dessa incrível história foram se tornando cada vez mais atraídos um pelo outro. A senhora Royce passou a desempenhar um papel tão importante na vida de Chan que até mesmo começou a ajudá-lo em seu trabalho. Poucas pessoas sabiam, mas a idosa já ocupava um cargo de gerência em uma empresa que se assemelhava vagamente à de Chan. Na verdade, a senhora Royce era uma recrutadora muito talentosa. Como o trabalho na construção envolvia uma grande equipe de trabalhadores, as entrevistas com funcionários importantes tomavam muito tempo de Chan. No início, Catherine Royce apenas participava das entrevistas e discretamente dava conselhos ao empresário. A idosa conseguia facilmente determinar se a pessoa tinha problemas com álcool, se era irresponsável ou até mesmo capaz de roubar. Graças à ajuda de Mr. Royce, Chan conseguiu evitar prejuízos e tomar decisões ruins que sempre atrapalharam o desenvolvimento de sua empresa. Um dia, um homem entrou no escritório de Chan. O rosto inchado, barba por fazer e roupas desgastadas do hóspede involuntariamente sugeriam que ele estava vivendo em condições muito precárias. Por outro lado, Chan nunca julgava as pessoas pela aparência, portanto, dava a todos uma chance igual. O jovem empresário tinha uma memória ruim, então ele não reconheceu o homem que lhe vendeu a casa, mas a senhora Royce levou apenas alguns segundos para reconhecer o homem como seu filho Brandon. Ao ver sua mãe, Brandon hesitou por um segundo e então rapidamente desviou o olhar, tentando evitar o contato visual com sua mãe idosa. A senhora Royce sabia que seu filho provavelmente já havia gastado o dinheiro que recebeu pela venda da casa dela e agora estava falido. Olhando cuidadosamente nos olhos de Brandon, a mulher proferiu seu veredicto final: "Não gostamos desse homem, Chan. Acho que ele não pertence à nossa empresa." Brandon empalideceu e começou a respirar como um peixe jogado na praia. Seu rosto deixava claro que ele definitivamente não esperava uma resposta tão dura de sua própria mãe. Mas a senhora Royce sempre se considerou uma mulher inteligente e perspicaz, e, portanto, não queria cometer o mesmo erro novamente. Tendo renegado seu próprio filho, ela decidiu não resolver as coisas com ele para não colocar Brandon em uma posição ainda mais desconfortável. Em vez disso, a senhora Royce simplesmente o conduziu até a porta, deixando claro que tudo havia acabado. É difícil dizer se Brandon aprendeu sua lição ou não, mas não há dúvida de que a senhora Royce fez a coisa certa. Em vez de perder tempo com seu filho sem coração, a idosa direcionou todo o seu calor e afeto para Chan, que se tornou a pessoa mais próxima do mundo para ela após o incidente com Brandon. Chan Parker passou a chamar a senhora Royce de mãe. A mulher sabia o quanto isso significava para o homem órfão e, portanto, ela tentou estar à altura de seu novo papel em sua vida. Enquanto isso,
Brandon vagou pelo mundo por muito tempo, fazendo todo tipo de coisas questionáveis tentando encontrar uma maneira de ganhar dinheiro fácil. Eventualmente, o homem acabou em um abrigo para sem-teto, onde encontrou seu fim prematuro. Assim chegamos ao final da nossa história em áudio de hoje. Deixe seu comentário, dê seu like, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva e ative o sininho.